Na Idade Média, a vida de uma mulher era marcada pelo peso de um destino quase inevitável: gerar filhos. Mas a cada gestação, ela caminhava mais perto da morte do que da vida. O ventre que hoje representa a esperança, naquela época, era uma sentença de risco, uma moeda lançada ao ar diante de Deus e do diabo. Imagine-se em uma vila medieval, cercada de casas de madeira, ruas enlameadas e igrejas que ecoam cânticos em latim. Você descobre que está grávida. Não há médicos de verdade, não há hospitais limpos, não há ciência para te proteger. Há apenas parteiras, rezas e uma fé cega em que talvez o destino permita que você e a criança sobrevivam. A pergunta que ecoa é simples, mas assustadora: você sobreviveria? Naqueles séculos, engravidar era como entrar num campo de batalha, só que a guerra era travada dentro do corpo feminino. Sangue, dor e morte se escondiam atrás de cada contração. A medicina, se é que podemos chamar assim, era mais superstição do que conhecimento. O corpo da mulher era visto como um mistério perigoso, e muitos acreditavam que complicações no parto eram castigos divinos ou obra do demônio. As parteiras eram figuras centrais. Algumas carregavam experiência, outras apenas fé. Elas usavam panos sujos, facas cegas, ervas fervidas em água barrenta. Não havia noção de asepsia. O mesmo pano usado para limpar uma mãe era reutilizado em outra, espalhando doenças invisíveis. Um parto bem-sucedido era considerado um milagre. Um parto trágico, apenas mais uma estatística não escrita. As mortes eram frequentes, hemorragias incontroláveis, infecções que consumiam o corpo em poucos dias, partos obstruídos que obrigavam a decisões brutais, salvar a mãe ou tentar arrancar a criança a qualquer custo. Instrumentos primitivos como fórceps de ferro mais pareciam garras de tortura. Muitas vezes o corpo da mulher era cortado, costurado de forma grotesca e deixado à própria sorte. E mesmo quando a mãe sobrevivia, o pesadelo não acabava. O puerpério, os dias após o parto, era tão mortal quanto o nascimento em si. Febres pós-parto, chamadas de febres pútridas, espalhavam-se entre as mulheres. Sem higiene, sem antibióticos, sem compreensão da infecção, elas definhavam em questão de dias. A cada nova gravidez, a mulher sabia que estava colocando sua vida novamente nas mãos da sorte. Mas o horror não era apenas físico, era também social e espiritual. O corpo da mulher não lhe pertencia. Pertencia ao marido, à família, à igreja. Métodos contraceptivos eram considerados pecado. Aborto era heresia. A mulher era obrigada a conceber, mesmo que o custo fosse sua própria vida. E se o bebê nascesse morto, a culpa recaía sobre ela. Diziam que era bruxa, que tinha pecado, que o demônio havia tocado seu ventre. Até mesmo as rainhas, cercadas por luxo, estavam condenadas ao mesmo destino. Muitas morreram no parto, transformando o trono em túmulo. Ser nobre não significava estar a salvo. Significava apenas ter testemunhas ilustres para sua agonia. O sangue azul escorria da mesma forma que o sangue camponês. A religião moldava todo o processo. Partos eram acompanhados de crucifixos erguidos,
rezas desesperadas e promessas a santos. Se a mãe gritava demais, diziam que era porque o diabo estava tentando desviar a alma dela. Se sobrevivia, agradeciam a Deus. Se morria, culpavam os seus pecados. A mulher não tinha escolha, não tinha voz, não tinha controle. As estatísticas são assustadoras. Estima-se que 1 em cada 3 mulheres poderia morrer em complicações ligadas à gravidez. Isso significa que a cada novo parto, a morte rondava o quarto como uma visitante indesejada, e a cada nascimento, a sobrevivência era mais exceção do que regra. Agora, imagine-se grávida nesse mundo. Você sente as contrações, o quarto é escuro, iluminado apenas por velas, a parteira segura suas mãos e murmura orações, o cheiro de sangue se mistura ao cheiro de suor e cera derretida. Você sabe que a qualquer instante pode ser a última respiração. Sua vida está suspensa entre a dor e a esperança. Você não controla nada. Você apenas sangra, sofre e espera. E aqui está a verdade nua e crua. Sobreviver a uma gravidez na Idade Média era quase tão improvável quanto vencer uma guerra sozinho. Era uma batalha silenciosa, travada no escuro, onde cada mulher era ao mesmo tempo guerreira e vítima. O ventre feminino, que deveria ser símbolo de vida, era também o palco de incontáveis mortes. Então, eu te pergunto, se você tivesse vivido naquela época, com o peso da igreja, a crueldade da medicina, os riscos invisíveis e o julgamento da sociedade, você sobreviveria a uma gravidez na Idade Média?